E aí, os estudos mostram que jovens que participam de atividades esportivas já apresentam uma percepção maior do desenvolvimento positivo quando comparados aos jovens que praticam outras atividades, por exemplo, aula de artes, canto, dança. E aí os autores começam a se perguntar aqui, tipo, existe algo único dentro do esporte, mas isso não é algo mágico que faz se destacar em comparação às outras atividades. Então, a gente traz uma nova pergunta, né? E aí, qual seria essa fórmula mágica do esporte comparado a essas outras atividades? Então, a gente vai tentar responder essa pergunta com algumas coisas que a gente tem dentro da literatura e que a gente consegue enxergar, né? Então, por exemplo, o esporte é a atividade mais popular em toda a juventude. Por exemplo, se a gente pega a população dos ingleses, 55% dos ingleses de 12 a 16 anos praticam esporte. Quando a gente vai para os Estados Unidos, 39,2% dos americanos de 13 a 17 anos praticam esporte. Então, no Canadá, 77% dos 5 aos 19 anos praticam esporte. Na Austrália, 80% de 12 a 14 anos praticam esporte. E aí, quando a gente para perguntar, e aí, como é no Brasil? 58,1% dos brasileiros estão praticantes de esporte em alguns contextos. Se destaca que programas como o Segundo Tempo são programas gratuitos oferecidos pelo governo e esses jovens estão inseridos nesse comportamento. E aí, muita gente pergunta, mas por que tanto jovem tem comportamento delinquente dentro do contexto brasileiro? E aí eu lembro lá daquele modelo que eu mostrei. Talvez o processo psicopedagógico que o professor esteja inserindo o jovem dentro do programa não esteja relacionado tanto para ele sair para contribuir, né? A formação daquele 5C+, e esteja mais relacionado àquele comportamento de risco. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com aspectos de especialização precoce. Então, muitos professores tentam reproduzir o esporte de alto rendimento para o jovem, isso acaba trazendo algo negativo para ele. Então, a gente precisa ter uma formação pedagógica muito forte para tentar desenvolver esses aspectos nos jovens. Tá? Então, isso é só apenas um parêntese que a gente precisa levantar em questão. E aí, dentro da perspectiva do desenvolvimento positivo, dentro do esporte, né, então, ajuda tem uma finalidade de elencar estratégias, né, que favoreçam a transição adequada da juventude para uma vida adulta saudável e bem-sucedida. Ou seja, que os jovens consigam desempenhar, quando chegar na fase adulta, de tomar decisões, vou prestar vestibular para quê? Eu gosto de que área? Ele consiga ter isso de uma forma mais assertiva, mais adequada. E aí as estratégias que se concentram, né, em estruturar esses ambientes podem ser capazes de promover experiências positivas desses jovens. Bem como são nesses ambientes que os jovens estabelecem relações, afloram suas potencialidades e estão aptos a desenvolver domínios de comportamento. Ou seja, eles vão criar laços dentro daquele ambiente que posteriormente vão ser levados para a vida como um todo. Então,